E aqui tem 6 camadas. Vamos ver o que isso dá aqui numa over, tá? Eu fico imaginando isso numa ponte cadeia, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Desculpem, eu tô um pouquinho sujo, estava fazendo limpeza aqui nas máquinas. Eu vou responder um inscrito aqui, que é a Margarete 67, tá? Se você tiver com um ponto igual a minha máquina tá aqui, ó, olha aqui, ó, o meu ponto, tá vendo? Ó, tá muito apertadinho. Para mim poder costurar isso aqui, eu já estaria forçando a minha máquina. Isso aqui são 6 camadas de tecido. Margarete é inscrita no canal há mais de 5 anos, agradeço, tá, Margarete? Te peço desculpa por demorar a te responder. Vou ler o comentário dela aqui. A Margarete 67, ela fala assim: Senhor Júlio, estou costurando uma peça de costura com 6 camadas de moletom frigorífico, tá? Em minha ponto cadeia, e minha ponto cadeia quebra muita agulha. Onde estou errando? Margarete, talvez a quantidade de dobras ou a quantidade de camadas do tecido é o que está te dando problemas. Mas eu vou dar alguns pontos de observação para você que quem sabe pode te ajudar. Primeiro, você está costurando numa ponto conjugado ou uma ponto cadeia. Normalmente nós não fazemos esse trabalho de fechamentos de moletons em ponto conjugado. Eu não faço. E eu trabalho com moletons há mais de... Olha, é o meu carro-chefe há muitos anos. Geralmente nem falo muito sobre isso, né? Mas o meu forte é estar trabalhando com esse tipo de produto, também com a linha fitness. Então são duas linhas muito difíceis para mim poder dar dica. Mas em consideração eu vou dar algumas opiniões que talvez melhore para você. Se você só tem uma máquina e se a sua máquina é a ponto conjugado, meu primeiro conselho para você é estar costurando com a agulha, com uma agulha só, tá? De preferência a que fique mais largo. A segunda coisa é estar trabalhando aí com em torno de 8 pontos por centímetro, tá? Trabalhando com um ponto maior na tua máquina e também estar trabalhando com o diferencial um pouco mais puxado para baixo para levar um pouco mais. Bom, vamos falar sobre o tecido, tá ok? Um moletom é um dos tecidos, né, da linha de malha que mais se assemelha à linha de tecido plano, tanto em gramatura quanto em costura. É um tecido muito bom de trabalhar, porém ele, se você trabalhar errado, ele te dá algumas dores de cabeça. Então o processo de fechamento de moletons geralmente vai se acompanhar de overlock, alguns detalhes em galoneira, barras de capuz, viés de bolso, vai ser lá na galoneira, tá? Às vezes até alguma bainha, dependendo do modelo, tá? Mas o moletom, a gente trabalha com ele fechando em over e em ponto largo. Então, um ponto mais espaçado, porque ele é um tecido muito grosso. A gente trabalha geralmente com a pressão um pouco mais mais apertada, porque ele precisa ficar bem preso, tá ok? Um no outro, e ele tem que ter um espaço maior. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, qual que é o seu problema no meu ponto de vista? Bom, aqui nós temos duas camadas. O moletom, como eu disse, ele comporta como um tecido plano, apesar dele ser mais macio e melhor de costurar, no meu ponto de vista. Mas ele comporta, em questões de acabamento, tal qual o tecido plano. Tem casos em que a gente costura moletons que é a mesma coisa de costurar uma calça de tecido plano ou uma jaqueta de tecido plano, porque a gente coloca zíper, a gente coloca vistas, a gente coloca às vezes golas, então tudo isso vai ficando muito grosso à medida que a gente vai dobrando, né? Então, supondo que você vai colocar um bolso embutido, fica 2 dobras, aí depois você vem com mais uma e costura, então você tem que estar trabalhando. Eu, no meu ponto de vista, a ponto cadeia é a máquina errada para trabalhar com 2 agulhas em moletom. Então, talvez o seu erro esteja aí. Mas, às vezes, eu não posso dizer isso, porque às vezes você está prestando serviço. Aí a pessoa que está te fornecendo o serviço te exige isso.
aí você deve questioná-la e mostrar a ela esse tipo de coisa. Como eu disse, o moletom ele se assemelha ao tecido plano de média, digamos assim, densidade ou gramatura, tá? Então ele vai ser similar a um tecido mais grosso de tecido plano. Isso quer dizer que a cada vez que você dobra ele, aqui eu estou dobrando em duas, aqui eu estou dobrando em 4, né? E você me disse que está dobrando em 6. Olha a grossura disso. O problema está aí. Dependendo da máquina que você tem, é complicado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu costuro tecido plano, costuro moletons numa máquina como essa, ou às vezes até nessa. Essa aqui, às vezes, eu regulo ela para isso, tá? Essa aqui está costurando outro tipo de tecido. O que que acontece? Às vezes, uma parte de fechamento eu faço aqui. Só que, vamos supor que eu tenha um capuz. E o capuz, ele tem, às vezes, do lado de fora, duas dobras aqui, que é onde vem as bainhas, ou às vezes tem um biés no capuz. E aí, às vezes, eu tenho que colocar um reforço na parte de trás. E, além de tudo, ainda tem que colocar o capuz na gola. Isso se torna muito grosso. Quando se trata de capuz, eu trabalho com duas máquinas. Sempre trabalhei com a interlock. E se você não tem a interlock, aí sim, no capuz, eu acho que dá para você usar a ponto cadeia, porque é uma operação curta e que vai ficar um pouco mais larga para você fazer o pesponto, vai ficar legal. Agora, na questão de fechamento, eu trabalharia com... Se você não tem outra máquina, eu tiraria uma agulha e trabalharia como over. Trabalharia ali com a média de 8 pontos por centímetro, com o transporte levando um pouco mais, tá? Então eu vou ter que regular, seu diferencial está muito curto, né? Tá muito alto, tá? Então você vai precisar baixar ele um pouco mais, e seu ponto está muito justo. Então o que que acontece? O tecido está mais costurando, mais embolado, e isso pode estar quebrando as suas agulhas. Embora eu te aconselhe a usar uma agulha na sua ponto cadeia. Eu não acho a ponto cadeia uma máquina adequada ou ponto conjugado, uma máquina adequada para fechamentos de moletons e nem fechamentos de algumas malhas. Eu acho que a ponto conjugado é muito necessária dentro da linha dela, que está trabalhando com as linhas de suplex, nas linhas de calcinhas, né, tecidos com mais elastano, muito interessante. Só que o que pode estar ocorrendo com sua máquina? Às vezes a sua máquina é uma máquina um pouco mais fraca, e quando você coloca 6 camadas de tecido para costurar, de um tecido como esse aqui é um moletom que não é tão forte, tá? 6 camadas de tecido, particularmente, dá dor de cabeça. É muito comum você comprar moletons onde você vê que os bolsos estouram. Por quê? Porque muitas camadas de tecido ali. Ah, mas aí eu coloco uma agulha a mais na pontaria, eu vou reforçar. Não, reforço de moletom, acabamento de moletom, Margarete, ele é como esse aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo. Olha aqui para você ver. Isso aqui é um filete, né? Ele foi feito na over, porém o meu acabamento dele aqui, todo o acabamento aqui, ele é feito na reta, com um tecido plano. Se você quer mais segurança, nesse caso, eu te aviso o seguinte: eu costuraria como over, reforçava as partes de costura, aonde vão ficar muitas camadas, então sempre está pespontando. Tá? Eu sei que muita gente não trabalha com moletons pespontados, mas às vezes são modelos bem simples, aonde você só tem a frente e as costas e mal um capuzinho que você não precisa dar muito detalhe nele. Agora, quando você tem zíper, quando você tem esse tipo de coisa que aumenta as camadas, os acabamentos são feitos sempre na reta, tá? Sempre na reta. Ah, Júlio, dá para me fazer na galoneira? Alguns acabamentos sim, né? Mas tem casos, essa peça aqui, por exemplo, ela me gera uma dor de cabeça muito grande, porque ela não foi uma peça que eu elaborei, tá? Essa peça é elaborada por um instituto técnico. E o que que acontece nessa peça aqui? A pessoa que elaborou, ela fez a peça bem legal e fez uma. E em produção,
essa peça dá uma dor de cabeça lascada. Por quê? Ela é toda pespontada. Ela é pespontada aqui, ela é pespontada aqui. E aí, quando chega no capuz dessa peça, o que que acontece? A gente tem... Ele fica muito... Ele é um capuz que bem pespontado, bem grosso. E aí, o que que acontece? A pessoa queria que pespuntasse esse capuz com 2 agulhas na galoneira. Não dá certo. Uma fica bonita, 10 ficam ruins. Quebra a agulha, dá dor de cabeça. Então, os certos são em acabamentos de moletons, os pespontos serem feitos em reta. Estou passando da informação que eu tinha que te dar aqui. Mas, para que vocês aí também que acompanham o canal, tenham ciência disso. Então, Margarete, qual seria? Você não está errando. Às vezes, é só a forma de costura. Então, meu conselho para você se é uma peça sua, fechar com um over. Se é uma peça que você tem que seguir um cronograma, está informando que a máquina não resiste. Tem máquina que não resiste. Se for uma máquina de segunda linha, e mas é bonitinha, é nova e tal, tem muita máquina que não aguenta trabalhar muito tempo com moletom, tá? E, mas é ponto cadeia. Eu digo o seguinte, quando eu vou fazer capuz, em alguns tipos de capuz, em alguns tipos de moletons que eu trabalho, que são muito grossos, o que que acontece? Às vezes os capuz, para você ter uma ideia, eu tenho que fechar ele com a interlock. Como fecho para poder pespontar, esse tipo de coisa, porque senão não dá certo. Tá? Os capuz ficam aquele capuz feio, horroroso, que você vai tentar dar um acabamento dele e não dá. Além de tudo, a máquina só gera problema. É muito comum, tá? Para você olhar bem um moletom, você quer saber se está comprando um moletom bem legal, vai entre costuras dele e, força. Tá? A grande maioria estoura debaixo dos braços, onde encontram as costuras. Por quê? Porque fica muito grosso para a máquina. E às vezes a costureira não regula o ponto, não sabe que ponto está utilizando, que tamanho. Cada tipo de gramatura de tecido a gente determina um distanciamento maior aqui no diferencial do transporte dela, e também a gente tem que ficar muito atento ao tamanho do ponto para cada gramatura. Então, agora a quebra de agulha, consequentemente, Margarete, com certeza, ou você está com um ponto muito pequeno, o tecido está embolando e às vezes está forçando, porque força muito a agulha aqui, o moletom é pesado, às vezes a máquina não está dando conta de tocar e acaba a linha forçando ali. E aí é o seguinte, ela começa a quebrar a agulha. Então, meu conselho é você estar trabalhando com agulha no moletom em média de 80 para cima, dependendo do que você está fazendo, da parte que você está fazendo, às vezes até uma agulha mais grossa, tá? E nunca, lembrando que nunca nós passamos numa agulha 90, e 90 já está muito grande, você tem que observar muito para colocar uma agulha 90 numa máquina. Mas não sei se você tem 2 máquinas, então eu te aconselho, se você tiver mais que uma máquina, interessante é você fazer o fechamento em uma e regular outra só para fazer os acabamentos mais grossos, tais como barras, punhos. Aqui nessa máquina aqui, por exemplo, não estamos costurando moletom, estamos costurando um outro tecido. Mas aqui eu entro com uma barra no modelo que eu estou usando aqui, eu entro com uma barra muito difícil, de poliéster, muito dura. Então eu tenho uma outra máquina aqui regulada do lado, que só fazem as barras, que só fazem ali colocando golas, punhos. E essa máquina aqui, que é uma over comum, e uma outra aqui do lado, que ela só vai fazer as partes mais grossas. Então eu tenho 2 máquinas reguladas para cada coisa. Eu sei que muitas das vezes vocês não têm. Então o que vocês devem parar e pensar? Você tem que regular o ponto. Colocar ponto cadeia não vai fazer diferença na qualidade do seu produto, porque em moletons os acabamentos são todos pespontos e reforços, são todos feitos em reta. Alguns acabamentos, o moletom, se for uma jaqueta, ele comporta como se fosse uma jaqueta de tecido plano.
tem vista, tem as mesmas formas de colocar zíper. Então, às vezes, ele vai tornando essas camadas muito duras e aí ele vai quebrando. Não é só na over, ele costuma quebrar na reta. Se a reta não resistir, não for uma máquina mais potente, ela não aguenta. E se for muitas dobras e você tiver uma produção muito grande, pode ter certeza que se sua máquina ela não for uma máquina resistente, uma máquina forte, uma máquina de primeira linha, ela vai aos poucos, vai estragando. Se for uma produção constante, não dura muito tempo, porque é muito grosso e você precisava de uma máquina mais reforçada para costurar esse tipo de tecido. Tá? Então, algumas soluções que nós temos é ter duas máquinas. Então, tem uma máquina regulada para um tipo de coisa, outra, porque não podemos ficar comprando todas as máquinas, né? E às vezes fala assim, mas uma máquina mais reforçada qual, Júlio? Essa máquina aqui, por exemplo, é uma máquina para transporte médio, tá? Eu tenho máquinas aqui em que ela está com transporte leve, ela trabalha só com tecidos leves. A minha ponta cadeia ali só trabalha com a ponto conjugado, só trabalha com tecidos leves. É fitness, leves, gramaturas muito leves. E não com a malha como o moletom. O moletom é uma malha quase que similar em tudo ao tecido plano, em questão de acabamento, tá bom? Então, o seu problema aí, Margarete, não é um erro. O seu problema aí, muito provavelmente, está sendo utilizar duas agulhas no moletom. Sendo que não tem a necessidade, porque moletons, igual você está vendo aqui, tem reforços. Então, você trabalha com acabamentos como se fosse um tecido plano. Tá ok? E o que eu posso te dizer para solucionar é isso. Talvez aumente um pouco. Veja se sua máquina está com um ponto muito pequeno. Né? Se tiver com um ponto muito pequeno, deixe ele um pouco mais espaçado, não demais, tá? Apenas o suficiente. Retire uma agulha, tente trabalhar com uma agulha de jeito que fique mais largo, vai melhorar para você, tá? Se você tiver como trabalhar só com a agulha de fora, beleza, tá? Se não der, você pode trabalhar com a agulha de dentro, mas tente deixar esse ponto aí em média de 8 pontos por centímetros, sabe? É um ponto um pouco maior, tá? Você joga aqui para o ponto maior, vai até você acertar essa questão em relação de transporte e tamanho de ponto. Talvez isso já vai solucionar aí a sua questão de quebras de agulha. Outra questão observe, se você está usando uma agulha aí 75, ela vai quebrar. Então, no moletom, eu geralmente uso uma agulha 80, tá? Porque é uma agulha mais resistente. E é isso, não tem muito o que eu te falar. Eu espero que não tenho como te demonstrar, né? A única coisa que eu posso demonstrar para vocês aqui é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem duas camadas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui tem 6 camadas. Vamos ver o que isso dá aqui numa over, tá? Eu fico imaginando isso numa ponta cadeia, tá? Ó, nem vou mexer na minha máquina, ó. Já é difícil até para cortar aqui, ó. Ó, minha máquina nem sei se vai cortar isso aqui. Eu vou até devagar aqui, ó. 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 Nem sei, tá vendo? Olha só para você ver. Olha a grossura dessa costura, olha aqui para você ver. Tá vendo? Se você tiver com um ponto igual a minha máquina tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O meu ponto, tá vendo? Ó, tá muito apertadinho. Para mim poder costurar isso aqui, eu já estaria forçando a minha máquina. Isso aqui são 6 camadas de tecido. E esse nem é um moletom muito grosso, tá? Observa aí para você ver, ó. Mas olha para você ver. Então não é que a sua máquina... Ainda na ponto cadeia aqui, isso aqui seria uma loucura de costura, tá bom? Aqui pra você ver, Margarete, olha esse ponto aí. É impossível, 6 camadas de tecido, olha o tanto que se pica. Se eu fizesse essa costura aqui, Margarete, e costurasse uma camada tão grossa assim, que é o que você me diz, cara, eu tenho que vir aqui com um reforço. Aí, Júlio, se eu colocar a ponto cadeia aqui, eu vou quebrar a agulha. Mas posso ter certeza que eu vou quebrar a agulha. Abraço, tá? Então o seu problema está sendo costurar com 2 agulhas. Abraço para você, fique com Deus. Gente, se você fizer pergunta no canal, tá?
faça uma pergunta aqui no vídeo, tá? Muitas das vezes as pessoas me procuram no particular, sábado, domingo, às vezes em horários, às vezes não tenho tempo, né, de responder a todos. Eu faço questão de responder todas as perguntas aqui do canal, tá? E muito obrigado, Margarete, por estar aí acompanhando há 5 anos. Espero ter te ajudado a abrir um pouquinho a tua mente. Tire uma agulha, tente deixar o ponto um pouco mais largo, talvez você resolva. Aumente a bitola da agulha, ok? Abraço, tchau!